Boa tarde. Tudo certinho? Tudo certinho, ok. Boa tarde. Há limites para o papel da religião na política? Fazer essa pergunta no Brasil de 2021 não é exatamente um gesto simples, não é? Então, nós reunimos aqui um conjunto de pessoas que refletem com muito cuidado sobre a presença da religião na organização política da vida pública. Eu tenho o prazer de mediar, durante 1h30, uma conversa aberta entre Magali Cunha, do Instituto de Estudos da Religião, e que tem escrito regularmente sobre o tema na Carta Capital e outros meios, intervenções. Ronilson Pacheco, professor do Manhattan College, em Nova York, que também escreve regularmente sobre esse tema, em vários veículos, o Intercept, o UOL, entre outros. Leandro de Paula, do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências da UFBA, Federal da Bahia, e José Suaco, do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, e que nos ajuda na coordenação do evento. Esse é o 5º diálogo dessa, que já é a 3ª edição do projeto de extensão Direitos Humanos em Diálogo, está sendo gravado em 26 de outubro de 2021. O projeto é uma colaboração de 3 programas de pós-graduação da UFBA, Ciências Sociais, Filosofia e Ciência Política, e também é coordenado nessa edição por colegas de outras 3 instituições, do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, o Núcleo de Estudos da Violência da USP e a Associação Nacional de Direitos Humanos, Pesquisa e Pós-Graduação, ANDEP. O site do projeto está na descrição desse vídeo, né, que vai ser subido para o YouTube mais tarde, no endereço direitoshumanosemdialogo.wordpress.com, e ali vocês podem obter mais informações, se quiserem, tanto dessa edição, né, os vídeos dos outros diálogos, quanto das edições anteriores, os vídeos, está tudo lá, tá? O meu nome é Rafael Azizi, do Departamento de Filosofia da UFBA, e, como eu disse, vou moderar essa mesa. A mesa é gravada no Zoom, com as pessoas convidadas e as pessoas inscritas na atividade de extensão. Aí, no final da tarde, a gente sobe o vídeo para o canal do YouTube do projeto e ele fica aberto ao público. Então, a proposta é a seguinte: vão ser 3 rodadas de falas curtas, de 5 minutos por pessoa. A primeira rodada de considerações iniciais, um total de 20 minutos, né, são 4 pessoas na mesa. Na segunda rodada, depois das falas de 5 minutos, nós abrimos para perguntas das pessoas inscritas na atividade, que participam pelo chat ou abrindo microfones, também para perguntas dos panelistas uns aos outros. E essa segunda rodada vai ter um total de até 40 minutos, mais ou menos. E a terceira rodada, então, de considerações finais de 5 minutos, né, também com um total de 20 minutos. Eu não vou controlar o tempo rigorosamente, tá, gente? Mas se alguém passar muito, eu faço um sinalzinho aqui de limite de tempo. Mas antes de passar o bastão, então, eu queria dizer umas brevíssimas palavras sobre a razão de nós termos reservado uma mesa para esse tema. E eu me refiro a razões filosóficas, né? Eu trabalho com filosofia, então vou puxar a brasa um pouquinho para minha sardinha. E para ser realmente rápido, eu vou me valer de um parágrafo, de uma citação, né, de uma das figuras que no final da sua vida mais lutou para reavivar o espírito da laicidade no passado recente, que foi o crítico, filósofo, ensaísta Tsvetan Todorov. Me permitam uma citação de um parágrafo dele. Ele diz o seguinte: não é verdade, no entanto, que as nossas sociedades seculares sejam inteiramente desprovidas de sagrado. Este apenas já não se encontra nos dogmas nem nas relíquias, mas nos direitos dos seres humanos. E sagrado para nós é uma certa liberdade do indivíduo, seu direito de praticar ou não a religião da sua escolha, de criticar as instituições, de buscar por si mesmo a verdade. É sagrada a vida humana, por isso aos Estados é desautorizado o direito de atingi-la com a pena de morte. É sagrada a integridade do corpo humano, por isso foi banida a tortura, mesmo quando a razão de Estado a recomenda, ou é proibida a excisão,
praticada em menininhos que não dispõem ainda da autonomia das suas vontades. Continua o Todorov. O sagrado não está ausente nem da esfera pessoal de uma sociedade secular, nem de sua esfera legal. Quanto à esfera pública, não está nem dominada por um sagrado, nem condenada ao caos das opiniões contraditórias. Ela pode ser regulada por máximas que pertencem ao consenso geral. Condorcet escrevia, ainda citado pelo Todorov, tá? Condorcet escrevia: o que a cada época marca o verdadeiro limite das luzes não é a razão particular de certo homem de talento, mas a razão comum dos homens esclarecidos. Nem todas as opiniões são iguais, e não se deve confundir a eloquência de uma palavra com a justeza de um pensamento. Fim de citação. Por que é que eu trago essa passagem do Todorov para indicar um sentido possível para o nosso debate hoje? Porque eu acho que ela lança um desafio muito difícil para as relações entre religião e política. Historicamente, a modernidade vem construindo uma gradação entre tolerância e laicidade. A filósofa Catherine Kinsler lista 3 aspectos dessa gradação. O primeiro, o respeito à autonomia do juízo, relativamente à autoridade eclesial. O segundo, contingência de pertença, ou seja, a livre adesão das pertenças à comunidade de crença, e aí relativamente à origem familiar, regional, etc. E o terceiro aspecto dessa gradação entre tolerância e laicidade, separação entre as esferas pública e privada. Então, até aí, nos leva à tolerância clássica. Mas a gente pode pensar que o conceito de laicidade sugere pelo menos 2 passos a mais. Seria: protege o espaço da não crença para indivíduos não crentes, inclusive na escola e contra pressões familiares. E o segundo aspecto, demanda do discurso público uma certa abstenção religiosa, no mínimo em alguns espaços nos quais se constroem consensos universais da República. Ora, é esse o ponto de dificuldade, na minha opinião. Pensar os limites da religião na política não é pensar os limites do proselitismo. E se é assim, como é que nós podemos pedir a denominações religiosas que imponham limites ao seu próprio proselitismo? Essa é uma pergunta não retórica, é uma pergunta genuína. Do que é que depende o consentimento de pessoas religiosas a esse limite? Talvez esse consentimento dependa do reconhecimento da existência de um laço social anterior ao laço formado por comunidade de crença. Um laço que esse sim acolhe também o não crente. E, portanto, critérios de juízos relativos que não dependam da adesão a crenças, etc, etc. E o reconhecimento também, o consentimento a isso, depende do reconhecimento também de que nesse espaço anterior se situaria um outro sagrado, talvez não como conteúdo, mas como forma, pelo menos. Ou seja, um conjunto de princípios não sacrificáveis, girando em torno à laicidade e autonomia, e que seria preciso reafirmar sem antagonismo de conteúdo com o sagrado de tipo religioso. Bom, mas já falei demais, era só para lançar um certo espírito, e a gente conversar. Eu agradeço muito, mais uma vez, a presença de vocês e passo imediatamente a palavra a Magali Cunha, do ISER. Obrigada, Rafael. Muito bom estar aqui na sua companhia, na companhia do Zé, do Ronilson, do Leandro, pessoas queridas e as demais pessoas que estão na sala, pessoas que eu conheço hoje, mas que tenho certeza que são ótimas companhias para a gente conversar aqui sobre essa temática tão quente, um tema quente, um tema relevante para o momento que a gente vive. Para a gente responder a pergunta se há limites para a relação religião-política no contexto, especialmente no contexto que a gente está vivendo, Rafael já introduziu aí uma série de elementos que nos levam a pensar, que são históricos, que trazem desafios muito relevantes. Agora, é importante a gente, a partir daí, pensar que numa sociedade democrática, num Estado democrático de direito,
Não pode haver limites para a participação de grupos religiosos no espaço público, no espaço político. Porque os grupos religiosos são um grupo social como todos os demais, né? Então, se a gente estimula a participação democrática, a participação a partir das diferentes dimensões que estão presentes numa sociedade democrática, plural, os grupos religiosos são um desses grupos que a gente tem na sociedade e podem trazer seus valores para a arena pública, colocar suas demandas. Isso é próprio da democracia. E, particularmente no Brasil, quando a gente traz o nosso país para o centro da mesa, a religião é um elemento extremamente relevante a gente considerar. É um elemento que compõe a vida, que dá sentido a muita gente, desde que Brasil é Brasil. A gente tem, historicamente, na história da humanidade, também no nosso país, exemplos que a gente podia trazer de personagens relevantes que se tornaram relevantes porque trouxeram a sua religião para a política. A gente pode falar de Gandhi, a gente pode falar de Martin Luther King. No Brasil, por exemplo, João Cândido, na Revolta da Chibata, lembrando as personagens até meio apagadas da nossa história, né? João Cândido era um evangélico, assim como Mandela, Nelson Mandela, um evangélico na África do Sul. Então, a gente acha muitos desses personagens relevantes, exaltamos, mas aí, quando a gente tem os elementos conservadores, dos quais muitas vezes discordamos das posturas, em parte extremistas que colocam, aí a gente vê um problema de termos religiosos na política. A gente não pode ter essa questão seletiva. Concordamos com a presença de religiosos na política quando eles trabalham temas que a gente exalta, são personagens significativas na história, e condenamos quando a gente tem figuras que eu nem vou citar o nome, e que são personagens que trazem malefícios para o espaço público. Então, aí a gente já tem um ponto que a gente precisa pensar. Não deve haver limites. Por não haver limites na democracia, a gente vai conviver com essa diversidade. Agora eu vou fechar minha fala, estou de olho aqui no meu cronômetro, com dois pontos que eu acho importantíssimos para a gente pensar. Primeiro, o Estado democrático de direito, especialmente uma sociedade laica, o Estado laico, e aí Rafael já citou a questão da laicidade na abertura, tem uma tarefa, sim, de impor limites aos abusos que grupos religiosos impõem no espaço público. E quando eu falo de abusos, estou me referindo aos extremismos religiosos, configurados hoje no que a gente chama de fundamentalismos, no plural, que são expressões, hoje, político-religiosas, de grupos não só religiosos, mas de pessoas que não têm nada a ver com religião, mas se baseiam numa matriz religiosa para orientar a sua ação no espaço público. Então, o Estado democrático de direito, com as suas instituições e com a sua Constituição, tem que impor limites, sim, porque esses grupos extremistas, fundamentalistas, que estão presentes no nosso país e em outros lugares do mundo, ameaçam, sim, a democracia, ameaçam os direitos humanos e negam um elemento muito importante no Estado democrático de direito, que é a pluralidade. A pluralidade que tem que existir, não só em termos religiosos, a sociedade que a gente vive com toda a sua pluralidade. Então, esse é um ponto. E o segundo ponto, para fechar, é uma necessidade que instituições outras, como a academia, as mídias, os movimentos sociais, precisam enfatizar um enfrentamento da homogeneização que se procura fazer dos grupos religiosos a partir daqueles que estão mais em evidência no espaço público. Os grupos mais conservadores e extremistas que acabam trazendo um carimbo para os grupos religiosos que é muito nocivo. E essa armadilha dos fundamentalismos de homogeneizar e negar a pluralidade
os movimentos, a academia, os espaços de mídia acabam caindo nessa armadilha e homogeneizando essa presença religiosa na política, ou de religiosos na política, que acaba sendo vista apenas como nociva e acaba se negando os elementos extremamente positivos e relevantes que a gente precisa identificar. Bom, eu fico por aqui e a gente pode conversar mais sobre isso. Obrigada. Obrigado, Magali. Eu passo a palavra para o Ronilson. Eu sou o Ronilson Pacheco. Ok, obrigado pelo convite. Bom, Magali não passou do tempo, né? Então me ferrou, eu tenho que respeitar o tempo também. Mas eu acho que a Magali adiantou grande parte do trabalho. Eu acho que 3 pontos assim básicos para esses 5 minutos. Pegando a pergunta como linha mestra, né, da nossa conversa, de haver limites para o papel da religião na política. Eu acho que eu vou pelo mesmo viés, né? Não faz muito sentido pensar limite para a religião na participação democrática, né, na sociedade. Agora, a gente pode pensar e deve pensar limites para um tipo de grupos religiosos na política, né? Menos na religião e mais num tipo de grupos religiosos específicos, né? Que tipo de religiosos são esses? São nitidamente os grupos religiosos não que confessam uma fé, como eu confesso, como a Magali confessa, como outros e tudo mais, mas aqueles que fazem da política um espaço a ser ocupado deliberadamente para ser usurpado por sua religião. Esse grupo, ou esse tipo para esse tipo de religiosos, a gente precisa vigiar e manter um limite. Eu acredito que quando nós falamos em limite, para a religião, a gente precisa enfatizar menos a religião e mais quais são os personagens atuantes nessa perspectiva religiosa, que tem uma missão com a sua religião como um projeto de poder, um projeto político. Nessa ideia, o Aziz citou aí, né, recorreu à filosofia. Eu lembro o tipo de batalha no Brasil, que é meio essa coisa de transformar a sociedade, essa luta para tornar a religião meio que essa ideia hegeliana do espírito objetivo, né? O que é o espírito objetivo? É materializado nas instituições, né? Na família, na escola, na universidade, na polícia, seja lá o que for. Então, a religião ocupar esse lugar, né? Dessas instituições formadoras que vão ser determinantes da sociedade. Ocupa a escola, ocupa a universidade, determina o que é a cultura, ou a cultura que deve ser valorizada no país. Nós estamos vivenciando essa disputa. E essa disputa tem personagens muito bem definidos. Então, acho que, dito isso, pegando um gancho na parte final da fala da Magali, como a gente ainda tem uma missão de pensar menos na religião e mais no projeto de poder. A gente ainda está um pouco, talvez pela intensidade dos ataques, da presença, né, conservadora no Brasil, sobretudo hoje, ainda existe muita confusão entre o ataque e as discussões que são feitas direcionadas para a religião e menos para projetos de poder específico. O problema não está necessariamente e evidentemente na religião, mas nos grupos que têm projeto de poder bem definido. E aí, como a gente não tem isso muito definido, existe muita energia gasta na discussão da laicidade, da religião, e menos em como esse projeto de poder se articula. Então, a gente tem muito debate sobre o papel da religião na política e menos sobre quem são esses grupos que têm projeto de poder específico, como eles se articulam, da onde vêm, como eles falam, como eles se formam, como eles são sustentados, como eles levantam recursos, como funciona, como aprofunda a sua estratégia de marketing, de comunicação, como não cair nas armadilhas como levantada pela Magali, em que eles lançam um holofote sobre uma perspectiva em que vai todo mundo atrás, e a gente está num debate que muitas vezes acaba sendo caro socialmente, porque a gente está colocando, nós estamos
nós estamos discutindo o papel e a relevância que a religião tem na sociedade de uma maneira geral, isso muitas vezes é muito pouco discernido, e o projeto de poder, especificamente, ele é muito pouco discutido. Por exemplo, gastar a nossa energia discutindo sobre o papel da religião, tendo Damares e Milton Ribeiro como personagem, é muito pouco útil se nós não discutirmos que tipo de projeto de poder eles fazem parte, quem são as pessoas, quem é a estrutura, quem está por trás, por onde eles surgem, como eles se articulam. Se nós não desarticulamos a partir do projeto que existe, o debate em torno da religião se torna uma cortina de fumaça. Então, eu pegaria um gancho aí e faria a minha provocação, né, nesses 5 minutos, uma provocação a partir disso. Como o nosso foco consegue ser mais eficiente, objetivo em cima do projeto de poder que existe hoje no Brasil, ou a disputa por esse projeto de poder, e menos na religião per si, como se resolvendo a religião a partir da laicidade nós enfraqueceríamos necessariamente esse projeto de poder. Obrigado, Ronilson. Eu passo a palavra para o Leandro de Paula. Bom, boa tarde. Uma alegria imensa estar aqui com 4 pessoas que eu admiro muito, acompanho e admiro, num debate super importante. Queria saudar todo mundo que está acompanhando também, participando. E o tema que foi proposto para a gente, né, sob a forma de uma pergunta, há limites para o papel da religião na política, essa pergunta, dentro de um projeto sobre direitos humanos na política contemporânea, me parece que ele desponta por conta de uma experiência de ameaça, né? É como se a religião ou determinadas formas de religiosidade representassem um perigo de captura dos direitos humanos, né? Se eu estou certo em relação a essa suspeita, eu queria levantar 2 pontos, né, para a gente pensar juntos. O primeiro deles é que a gente se perguntar sobre os limites da interferência religiosa sobre a política obriga a gente a pensar um pouco em como esses 2 campos se constituem, política e religião, né? E a história da modernidade, no Ocidente, é basicamente a história de dissociação desses 2 campos, né? A invenção da política e da religião como campos diferentes entre si. Isso foi simbolizado, primeiramente, pelo próprio aparato jurídico, né, com o surgimento dos nossos primeiros textos constitucionais na modernidade, que trouxeram para nós essa concepção de laicidade. O que a laicidade representa? Né? É um princípio de neutralidade ou de indiferença do Estado em relação à questão religiosa, né? Não quer, o Estado nem persegue, nem favorece expressões religiosas. Mas vejam que interessante, para a gente definir o que é a religião em relação à qual o Estado é indiferente, a gente precisa saber que religião é essa. Qual é o contorno que a gente dá para a religião, né? E essa é uma tarefa bastante complexa, porque o campo das experiências religiosas ele é múltiplo, fragmentado, né? Muito diverso. Então, desde a invenção da laicidade como um princípio que organiza as nossas democracias, a gente tem essa tarefa de regulação do fenômeno religioso por meio dos dispositivos jurídicos e políticos, né? Na história de formação da nossa própria República Brasileira, em fins do século XIX, isso deu margem a uma disputa entre grupos religiosos distintos que competiam entre si pelo privilégio de serem reconhecidos como religião, né? Disputando com o catolicismo pelos privilégios históricos que teve e sempre ocupou esse lugar de religião oficial. Mas essa dissociação entre religião e política, a gente sabe que no nosso contexto brasileiro ela nunca se operacionalizou na prática. E a gente fala assim como se a laicidade brasileira tivesse sido uma fantasia desde o início, mas a gente vai estudar os processos de laicização dos diferentes estados modernos e a gente vai ver controvérsias muito semelhantes, né? As religiões elas continuam influenciando a vida pública, a dinâmica social, a dinâmica política, e muitas vezes a premissa dessa separação, né, dos 2 campos, religião e política, resvala numa narrativa moral, né? Vários autores, pesquisadores têm trabalhado com essa noção hoje,
que a nossa própria concepção da separação das esferas parte um pouco de uma expectativa de que o espaço público se revele um espaço imune à presença religiosa, né? Então, toda a crítica pós-secular, ou pós-secularista que é feita a esses princípios vai apontar nessa direção. O segundo ponto que eu queria trazer é que, se existe esse sentimento de ameaça, realmente, em relação à captura dos direitos humanos, isso parece ter a ver, no nosso contexto brasileiro, com um processo político e social muito complexo, ao qual a gente costuma dar o nome de ascensão evangélica, né? Essa sensibilidade evangélica no Brasil, que assumiu, nas últimas décadas, uma grande relevância, né? A gente sabe que a presença legislativa de atores evangélicos, né, que reivindicam essa identidade, ela está dada desde a Constituinte, né? Mas o governo Bolsonaro, o que ele tem feito? Ele tem cristalizado essa presença, essa gramática, né, de certos atores evangélicos, de certa identidade evangélica, também no executivo e no judiciário, né, abrindo as portas do judiciário brasileiro para a influência dessa gramática, né. Essa presença, ela revela algumas fissuras do projeto republicano brasileiro, né, porque esse projeto republicano ele tem fissuras muito anteriores a essa ascensão evangélica. O nosso projeto republicano sempre acomodou e sempre naturalizou a presença católica no espaço público, né, confundindo o espaço público e as expressões da cultura brasileira com essa tradição católica, né, tanto pela direita quanto pela esquerda. É importante que a gente lembre disso, né? Essa gramática católica, ela pauta, né, os movimentos de direita e de esquerda no país. E não é à toa que, em 2010, a gente tem um acordo Brasil-Vaticano em pleno segundo mandato do Lula, né? Para não me estender muito, eu só queria trazer um ponto, né? É que a maneira como esses atores, né, alguns atores, algumas instituições evangélicas se posicionam no espaço público, emulam algumas táticas de mobilização de outros movimentos civis, reivindicando para essa coletividade evangélica uma certa experiência de dano, que vai embasar a sua disputa por direitos e a sua maneira de se posicionar publicamente. Esse significante cristofobia, ao qual o Bolsonaro deu visibilidade no último ano, ele tem uma história pregressa, né, sobre a qual a gente pode conversar mais à frente. Eu vou parar por aqui para a gente não se estender muito. Obrigado, Leandro. Bom, passo a palavra imediatamente para o José Sfaco. Bom, eu estou aqui com um barulho de obra. Vocês me escutam ou escutam a obra? Não, a gente se escuta bem. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, pelo autoconvite. Obrigado por aceitar, Leandro, Ronilson e Magali. Tá? Eu não sou, diferente deles, eu não sou um especialista em religião, né? Mas eu venho fazendo a minha formação, minha tarefa de casa, desde que eu dei um curso para Juliana, a esposa do Ronilson, sobre conservadorismo, sexualidade e religião. Então, faz um tempo aí que eu estou tentando investir nisso. Sobre a pergunta da mesa, né, que acontece? Eu vou aqui, primeiro, lançar uma perspectiva também um pouco histórica, né? As religiões no Brasil sempre tiveram funções públicas, como continuam tendo, né? Então, quer dizer, desde o Império, desde o fim do Império e República, né, você sempre teve não apenas movimentos religiosos na sociedade civil, como você tem agrupações, denominações desempenhando funções públicas, fazendo política pública, né? Então, nesse sentido, perguntar pelo papel né, dos limites e o papel é um pouco inverossímil. Assim, a religião não vai parar de ter uma função pública, né? Ponto. Na sua diversidade, as denominações, né? O problema também, aí, então, primeiro isso, do ponto de vista bastante realista e histórico, né? Ainda que do ponto de vista normativo e jurídico você tenha uma delimitação aí entre política e religião, né? Os grupos religiosos sempre desempenharam e continuam desempenhando, né, funções públicas. Seja no executivo, seja políticas públicas, seja, né, como partido. E partido agora com uma mudança muito evidente pós-88, sobretudo ali na virada 2000 em diante, você tem uma mudança. O problema é
de qual religião a gente está falando, porque aqui, pegando um pouco uma pista do Leandro, me parece que tanto a sociedade brasileira como os pesquisadores, né, na verdade, os pesquisadores que não estudam religião, porque os que estudam religião já estão desde 2000, já tinham detectado essa mudança, né? O maior país católico do mundo já morreu há muito tempo, né? Então, um pouco isso que o Leandro e o Vanilson estão dizendo da naturalização de uma participação católica que sempre foi e continua sendo muito forte, correto? Mesmo a sua vertente mais fundamentalista, né, sobretudo no judiciário, então ela é muito naturalizada e muito não vista. Então, quando a gente está perguntando aqui sobre o papel, está perguntando sobre o papel de uma denominação específica, né, sobre um grupo que é homogeneizado, como disse a Magali, que são os evangélicos, é disso que se trata, de um certo pânico com relação a esse grupo, né? E aí tem um outro problema dessa questão, que é como a gente vê o fator, como a gente explica o fator religioso, como se ele fosse hiperdeterminante, né? Então, a gente pode falar, nenhuma identidade determina. Então, se você é, sei lá, gênero, sexualidade, raça, nada é hiperdeterminante. A religião não. A religião, ela determina. Então, as pessoas têm uma compreensão equivocada de que, se você tem grupos políticos na arena institucional, né, se mobilizando por recursos, valores, para imprimir políticas públicas contra direitos humanos, as pessoas acham que é por causa da religião deles. Isso é um absurdo, porque qualquer fator sociológico não explica, não determina o que os grupos fazem. E a religião também não. O que explica esse comportamento na arena política institucional, esse comportamento antidemocrático, antipluralista, sobretudo, né, uma negação da diversidade dos direitos humanos no país, é a sua veia política. Esse é um projeto, como o Renilson estava falando, político, e não religioso, né? Então, acho que isso é fundamental a gente entender, né, que não é porque tal grupo ou tal personagem se diz evangélico, não é porque eles são evangélicos que eles operam politicamente de determinado modo. Né? Você tem usos, né? Tanto que o uso agora mudou. Bem entendido, nas últimas 2 eleições, é a denominação cristão que está pegando politicamente. Né? Então, não é a religião que vai explicar esse comportamento político, é a disputa política que vai determinar esse comportamento. Né? Só para a gente não ter essa hiperdeterminação. Né? Então, a pessoa se diz católica ou se diz, não sei lá, da Umbanda, então isso não determina nada, assim como os outros critérios sociologicamente relevantes também não determinam comportamentos de pessoas e grupos. Para começar, acho que era isso. Obrigado, Zé. Bom, então, essa foi a primeira rodada, né? A gente começa uma segunda rodada de intervenções também de 5 minutos e já pode ser uma rodada dialogada, em que a gente se incorpora questões das pessoas que estão presentes aqui via chat ou via áudio, e das pessoas da mesa também já podem reagir às falas umas das outras, tá? Então, eu devolvo a palavra para a Magali. Obrigada. Eu queria colocar uma questão para o Ronilson, que aí é uma questão geralmente que fica silenciada, fica meio apagada, em função daquilo que já foi dito aqui, da homogeneização, né? Porque prevalece o conservadorismo, prevalece o extremismo, é aquilo que fica mais visível, mais destacado. Como é que você vê, Ronilson, a contribuição de grupos religiosos à defesa dos direitos humanos no Brasil de hoje? Esses grupos existem? Você pode citar grupos e exemplos de gente relacionada à religião e que está atuando na defesa dos direitos humanos, da democracia? Obrigado, Magali. É uma oportunidade ótima. Acho que tem 2 coisas, mas vou começar pela sua pergunta, porque se o tempo acabar, ela vai ser respondida. Primeiro que assim, nós não somos os únicos, eu acho que tem um grupo significativo, né, de pesquisadores e gente do jornalismo também, mas
né, que não, muitas vezes ainda são vozes isoladas, que têm chamado a atenção para essa necessidade de quebrar uma forma de quebrar essa hegemonia, essa presença hegemônica de um campo muito específico, né, ultraconservador, sobre esse universo evangélico. Então, primeiro, duas coisas. Quando alguém pergunta, sei lá, por exemplo, quando foi que o campo evangélico se tornou esse campo tão conservador, ultraconservador no Brasil e tal, a minha pergunta é quando foi diferente, porque a nossa história com a religião, com a igreja no Brasil, é isso, eles já chegaram aqui de mãos dadas com colonizadores, ninguém chegou aqui para poder impedir um massacre que seria feito. Então, essa já é a nossa história. O que é interessante, o que é preciso ser e está um pouco no centro da observação, é que nós sempre tivemos grupos dissidentes que têm feito um trabalho exatamente à margem na preservação dos direitos humanos, mesmo desde o século XIX, com o debate da questão da escravatura, que é contra ou a favor. Você tem um pastor como o Robert Calley que vai fazer uma cisão na igreja porque é impraticável, intolerável que se tenha membros na sua igreja, por exemplo, que tenham escravizados. Você tem um histórico poderoso dos evangélicos com relação à ditadura militar, evangélicos que foram exilados, foram torturados, mortos e tal. A gente tem um Anivaldo Padilha hoje quase como um patrimônio, que é meio que um símbolo dessa luta. Quer dizer, esse grupo ele nunca cessou a sua voz, né? E hoje esses grupos continuam firmes e fortes. A gente tem o papel da frente, né, pelo Estado democrático de direito, mas a gente tem muitos movimentos, né, mais para a linha feminista, movimentos mais para o debate da questão racial, a importância dos evangélicos na luta pela terra, né, o papel que eles têm com relação ao MST e ao MTST. Eu dei muito estudo no MTST sobre Bíblia e direito à moradia e luta por pelos direitos humanos. Então esse universo, e nas periferias das grandes cidades, isso está acontecendo. Mesmo que você pare esse grupo e pergunte, você está lutando pelos direitos humanos, e ele diga que não, porque ele não entende a narrativa dos direitos humanos, a luta por uma vida digna, por uma vida justa, por uma vida igual, aonde as tensões da periferia colocam você dentro de uma mesma condição com relação à violência, falta de saneamento básico, violência policial, abuso de poder, autoridade, falta de recursos, né? Grande parte dos nossos jovens de periferia cresceram nesse ambiente. Você tem uma tia que é católica, a mãe que é evangélica, e a madrinha que é do candomblé, e como todo mundo de alguma maneira se articula dentro da comunidade, para construir a casa, bater a laje, comprar o gás, vigiar a criança. Então, de alguma maneira, esse universo ele existe. Você tem grupos muito bem organizados que, né, de hoje está fazendo esse trabalho com relação à luta pelos direitos humanos. E aí eu acho que realmente existe uma certa atração por essa hegemonia, né, por esses extremos que estão presentes na hegemonia conservadora. E isso não é pouca coisa, né? E a última coisa que eu diria é que esse debate com relação à laicidade e o papel da religião, aqui eu vou só gastar um tempinho para meio que racializar essa discussão, que é muito interessante que hoje o background e os históricos dessa discussão da laicidade, do papel da religião, ainda tem um background iluminista muito forte, né? da ausência da religião, com as grandes revoluções europeias que são marcadas, de alguma maneira, pela laicidade, né? Mesmo a Revolução Francesa sendo o grande símbolo. Mas, se você for racializar esse debate, por exemplo, você vai ver que não existe nenhuma grande movimento de resistência, de revolução para a comunidade negra, por exemplo, que não tenha sido marcado pela espiritualidade e pela religião, praticamente todos, né? Você pega do Haiti, a presença do voodoo no Haiti, da independência da Jamaica, que começou com uma revolução liderada por um pastor batista, a revolta dos malês, o papel do candomblé na luta contra a escravização no Brasil, a luta na África do Sul, o que é os Estados Unidos, né? sem os grandes nomes da resistência, das revoluções a partir do seu lugar de espiritualidade. O Sendeiro Luminoso não conseguiu dominar
um território camponês no Peru por causa da resistência de evangélicos pentecostais que se reuniram, decidiram pegar em armas e não permitir a manutenção do Sendeiro Luminoso porque eles queriam fechar as igrejas e tal. Então, no campo periférico e mais racializado, sem a religião, essa luta pela libertação não aconteceria. Então, talvez, se a gente tem esse background, ao invés do background mais europeu e iluminista, de que a ausência da religião talvez ajude a sociedade a se organizar, talvez a gente repense e refaça também a discussão sobre a laicidade, de maneira que ela não intimide na base popular as pessoas, que existe uma cisão entre, uma vez, a ênfase na laicidade é necessariamente a interdição da minha manifestação religiosa. Bom, a gente segue na rodada e agora o Ronilson tomaria a palavra para uma segunda intervenção, não sei, talvez perguntando para outra pessoa ou como é que é? Desculpa, Oi, Rafa, Mari. interromper. Eu acho que, normalmente, eu sugiro de lendo as perguntas, né? Eu mesmo fiz uma pergunta, e é depois, como o Ronilson já falou, passar para o Leandro e para o Zé. Ok. Certo. Então, passo a palavra para o Leandro. E aí, em seguida, leio as perguntas, depois que eles fizerem suas falas. Não, Rafa, tem que... Não? Não, lê agora. Por exemplo, eu fiz uma, se alguém mais tiver, para eles já irem reagindo. Ah, ok. Tá bom. Então, fica aberto, né? Certo. Bom, a própria Mari está aqui perguntando sobre cristofobia. Como é que vocês descreveriam isso? Uma pergunta para quem quiser responder. Bom, Vai, Magali. Não, vai lá. Não, vai você. A gente pode dividir aqui, eu já posso adiantar que cristofobia é fake news, desinformação, isso não existe. Isso não existe no Brasil. O Brasil é um país alicerçado no cristianismo, já falamos isso aqui, colonizado pela Igreja Católica, depois chegaram outros cristãos, ainda consegue ter uma maioria de relação com pessoas fiéis e presença patrimonial, geográfica, cultural, né? O que se usa com essa questão de cristofobia, tomando emprestado o que acontece em outros países, porque, de fato, há uma perseguição em algumas situações de países islâmicos que impõem uma certa redução de liberdade a cristãos, mas a gente nem pode chamar isso de cristofobia, se importa essas experiências desses outros países, para aplicar aqui, na verdade, o que se quer é uma liberdade sem limite, uma liberdade religiosa para fazer o que quiser. Cristofobia aí é denunciar a crítica que se coloca aos extremos. Então, quem é extremista quer continuar sendo extremista sem limite. E aí está dizendo que está sofrendo restrição de liberdade. Então, isso é um engano, isso é mentira, e isso tem que ser dito dessa forma, né? Então, não é verdade que exista cristofobia no Brasil. Isso é uma estratégia política para se garantir os extremos de continuarem sendo extremos. Leandro, você quer completar? Leandro, sem querer tomar seu tempo, só para dizer que, como disse um amigo meu, quem tem cristofobia é Jesus, que não aguenta mais essa gente fazendo esse monte de besteira. Total. Muito bom, muito bom. Esse termo, né, é interessante. Não à toa o Bolsonaro mobiliza esse termo na tribuna da ONU, né, em 2020, acenando aí para sua, né, para a base aliada dele e tal. Mas é interessante pensar como que esse termo ele é veiculado nas mídias digitais noticiosas, evangélicas e tal, e ele vai virando um significante que, de alguma maneira, encampa uma percepção de restrição de liberdade religiosa. O que isso quer dizer? Não posso mais dizer o que eu penso, senão eu vou ser taxado de homofóbico. Vamos dizer que é homofobia, né? Um pouco a lógica da cristofobia é reverter
uma categoria de denúncia, né, como a homofobia ou a transfobia se tornaram categorias de denúncia na nossa moralidade pública, e devolver isso a partir de, olha, o meu pertencimento religioso ele também pode ser alvo desse dano, né? E o que eu acho curioso, assim, na maneira, concordo plenamente com o que Magali colocou, mas acho que tem um fenômeno aí sociológico de fundo, que é assim, certa clientela religiosa disputando a condição de vítima, né? Eu quero me posicionar como uma vítima de um contexto que restringe a minha liberdade. Assim, esse eu acho que é um dado novo, enfim, coisas para a gente examinar um pouco mais a fundo. Eu queria, eu acho que está na minha vez, Rafael. Tá. Então, fiquei muito inspirado aí pelo que o Ronilson colocou na fala dele anteriormente, e queria devolver um pouco para Magali, fazer uma pergunta para Magali. Na apresentação, o Rafael, citando Todorov, falou um pouco isso, né, que as nossas sociedades teriam um pouco que o dever de sacralizar um laço social anterior ao laço da crença. É como se, para os sujeitos religiosos, né, fosse necessário para eles fazer esse recuo e pensar naquilo que antecede a experiência da crença, mas estabelece laços, né, vínculos de afeto, enfim, vínculos sociais concretos com outras pessoas, que incluem também aqueles que não partilham dos seus sistemas de crença. Eu fico pensando nessa lógica, assim, e em confronto com o que Ronilson trouxe, né? Sobre como esse debate, ao ser levado para contextos mais racializados e tal, a gente tem laços sociais que são absolutamente coincidentes com os laços da crença, né? Isso é uma experiência comum, né? A experiência comum, a experiência da socialização e a experiência da partilha religiosa. Então, fiquei pensando nisso, como que dentro das comunidades existem perspectivas tanto fundamentalistas ou intolerantes, mas também elas sempre coexistem com perspectivas mais inclusivas, né? Toda comunidade religiosa é assim. E essas propensões, elas vão depender das influências teológicas, das escolhas teológicas que são feitas. Elas vão depender das relações históricas que os grupos religiosos estabelecem com outros grupos religiosos. E vão depender também das formas de reconhecimento tanto legal como simbólico que é dado para cada tradição. Mas pensando nisso, que os discursos religiosos são sempre polissêmicos, sempre discursos sobre disputa, e queria te ouvir um pouco, Magali, assim, do que você vê dessa cena de disputa dos direitos humanos a partir de perspectivas feministas. Como a questão de gênero também ela tem embasado essas disputas pelos repertórios teológicos, que eu acho que essa é uma cena nova e não tão discutida, né? Não sei acho que não é nova, mas acho que é pouco discutida. Se você pudesse falar um pouquinho. Isso que você fala dos laços sociais é muito significativo, porque isso precisa ser melhor elaborado, né, por quem trabalha a questão da religião em diversas frentes, né? O sentido que a religião dá especialmente para as periferias, para as minorias sociais desprivilegiadas, e o sentido que a religião traz. São muitas formas de comunidades terapêuticas, de articulações. Então, eu queria só ressaltar o que você falou, que é muito relevante, né? O homem que durante a semana é gari, varre a rua, ninguém presta atenção nele, e domingo ele veste o terno, entra numa igreja e ele é gente. Ele fala, ele prega, não só numa igreja, ou está no terreiro de candomblé, ou está no centro espírita, e ali ele é alguém, né? Então, isso é muito significativo. Agora, sobre a questão que você fala de gênero, e da questão do feminismo, né, é um elemento muito significativo, porque a moralidade sexual conservadora embasa todas as religiões. Aí a gente tem que falar de todas. A moralidade sexual heteronormativa e misógina, patriarcal, está presente no cristianismo, no Islã,
o espiritismo. As religiões de matriz afro dão um passo além disso tudo, né? Porque tem um lugar da mulher de uma forma diferenciada, a questão da sexualidade é tratada de outra forma, assim como as religiões indígenas. Mas essas chamadas grandes religiões, o judaísmo, né? A gente tem a moralidade sexual conservadora, esse olhar sobre o corpo com controle, o lugar da mulher inferiorizado e submisso. Isso é histórico nessas religiões, por conta de uma matriz patriarcal que determinou as construções teológicas predominantes, mas não únicas, porque em todas essas religiões nós vamos encontrar outras leituras teológicas dissonantes, outros olhares, o que tem muita relação também com formas culturais, as formas como essas religiões se envolveram com as sociedades que tinham esse caráter patriarcal, né, predominante. Então, nós vamos perceber em todos esses grupos religiosos elementos feministas muito significativos. Mulheres e homens, e agora também a teologia queer, né, LGBT, que vai desafiar diferentes religiões, os cristãos, mas também outros grupos religiosos, a olhar para esses grupos como grupos que merecem o seu lugar no espaço religioso, que tem como fazer teologia, que tem reflexão, que tem direitos e que pode fazer parte dos laços sociais, defendendo esses elementos na forma como interpretam a sua fé, né? Então, a gente tem aí muitos movimentos que vão trabalhar pela justiça de gênero, pelos direitos de gênero, tanto pelo viés feminista, como pelo viés LGBTI+. Agora, vão sofrer porque são minorias. Como são minorias sociais, são minorias na religião, porque a religião não está dissociada da sociedade de um modo geral. Vão sofrer e sofrem, mas têm oferecido contribuições fantásticas com seus movimentos, que a gente poderia passar aqui horas repartindo, né? Zé, você quer dizer alguma coisa? Quer fazer uma pergunta? Aqui o chat está aberto também, viu, gente? O pessoal que tá ouvindo, o pessoal que está participando da extensão, fiquem à vontade. Eu não, estou aprendendo. A Magali deixou aqui anotado um fact-checking. Ela disse que o tema da cristofobia foi verificado pelo projeto de fact-checking único no Brasil, que verifica conteúdos religiosos sobre religião que circulam em ambientes digitais. O coletivo Bereia, é isso? O coletivo Bereia. Bereia. Uhum. Informação e checagem de conteúdo. Então, coletivo bereia.com.br. Não fiquem acanhados, pessoas do curso, fiquem à vontade. Não fala isso para não ficar acanhado, que a gente começa a falar, hein? Olha só, eu queria só fazer trazer um ponto, assim, que a gente fez essa pergunta para Magali falou dessa disputa pelos repertórios teológicos propriamente, né? E eu acho que essa é uma cena que ela ainda é pouco visível, né, na universidade brasileira, né? Assim, agora que estão começando a aparecer as primeiras pesquisas em sociologia, antropologia da cena atual dos ativismos progressistas no campo evangélico, né? Agora que estão aparecendo, mas uma cena que já está fortalecida há algum tempo. Então, eu acho que é importante, nesse espaço aqui, a gente pensar também como que o espaço da universidade ele está sendo convocado a uma certa tarefa. É uma tarefa de contribuição à gestão da diversidade religiosa, né? Assim como a universidade contribuiu e continua a contribuir decisivamente para a gestão e para pensar políticas públicas, né, em prol da diversidade sexual de gênero, da questão racial e tal, a universidade brasileira também está passando por um momento de convocação para pensar esse seu lugar como mediadora das relações entre o religioso e o secular, me parece, né? E não é à toa que esses estudos têm aparecido mais. Então, eu acho que esse é um momento oportuno, porque assim, não existe possibilidade de operacionalização dos direitos humanos no Brasil
sem que esses direitos encontrem inscrição em determinados repertórios religiosos, né? Que vão fazer a tradução possível, né, para os repertórios de vivência, né, de diferentes grupos, do que são aquelas normas abstratas, né, que são celebradas nos acordos internacionais e que dizem respeito, né, à dignidade humana. Mas me parece muito interessante esse exercício, né, de pensar como que essas normas abstratas, genéricas, elas podem ser enraizadas a partir de um diálogo e de uma tradução junto aos repertórios religiosos diversos que a gente tem. Porque aí eu acho que a gente começa a falar de uma disputa da religião por dentro, né? A gente para de pensar nesses atores e nessas instituições que às vezes nos assombram pelo seu aparecimento na esfera pública e começa a pensar como que na vida cotidiana das pessoas, muitas vezes aquilo que a gente tem por horizonte dos direitos humanos está sendo traduzido com outro nome, né? E se a universidade não se colocar também nessa disposição, né, de diálogo, a gente perde esse terreno para grupos conservadores. A gente tem, por exemplo, hoje a ANAJURE, que é a Associação dos Juristas Evangélicos, fazendo uma tradução absolutamente conservadora dos direitos humanos para o público religioso, para o público evangélico. Então, acho que isso é parte da tarefa. Por isso você fala com frequência nessa gramática, né, Leandro, da observância de direitos, de pluralismo, né, e que é preciso ouvir com um pouco mais de cuidado, sem preconceitos prévios, né? A palavra está aberta, viu, gente? Posso ir? Claro, claro. Sim, na verdade, eu queria perguntar para Magali, mas antes só um detalhe, eu lembrei essa discussão da cristofobia, né? Eu lembro que uma das primeiras aparições, né, do termo, 2012, num debate organizado pelo Gospel Mais, eu acho. E em 2012, o debate era o Marco Feliciano, a Marisa Lobo e o Júlio Severo, né? E uma das perguntas do moderador da mesa era sobre o que causava, né? O que provocou a cristofobia, sei lá. E eu acho sempre muito interessante que a resposta do Júlio Severo, em 2012, era a decadência da civilização cristã, né? Como uma crítica de que os cristãos não foram fortes o suficiente para manter, né, a energia e o conservadorismo para impedir todo tipo de progressismo que pudesse deturpar a mensagem cristã. E aí eu vejo como esse movimento ele é muito mais nocivo, né, do que parece, né? Muitas vezes ele é tratado ainda meio como uma coisa, quase uma loucura, uma tara, mas é mais nocivo do que parece. E aí eu queria engatar na pergunta para Magali com relação a essas articulações, né? Você tem um texto recente, né, você está sempre bem atenta a meio que um radar assim, né, dessas articulações na América Latina. E aí eu queria ouvir um pouco de você, quer dizer, de alguma maneira eu tenho mais condições de monitorar essas conexões que estão aqui, Brasil, Estados Unidos e tal, mas um pouco como que esse movimento, que faz parte disso, né? Como ele é pouco discutido enquanto os olhares estão muito voltados para o papel da religião, como é que esses movimentos têm se fortalecido em rede, digamos assim, né? Pensando na América Latina, em alguma conexão com os Estados Unidos, como esse trânsito tem acontecido? Então, os movimentos em rede na América Latina, eles têm dois eixos. O eixo de gênero, do combate à chamada ideologia de gênero, que tem aí um movimento forte pró-vida, chamados de movimentos pró-vida, né, que vão questionar a busca de justiça de gênero, especialmente pelo movimento feminista e também movimentos LGBT e mais. Então, há uma articulação
há reuniões, há encontros. Agora, com a pandemia, a coisa ficou mais online, mas já aconteciam congressos, reuniões, né? E com muito dinheiro, né? Um financiamento forte aí de grupos dos Estados Unidos que trabalham com isso e que foram potencializados durante o governo Trump. Houve um estímulo a esse tipo de atuação. E a outra frente é a da questionamento da educação como uma ameaça às crianças e adolescentes, à juventude, né? Então, no Brasil se configurou no movimento Escola Sem Partido, assim chamou, e na América Latina, nos outros países de fala espanhola, é um movimento chamado Com mis hijos no te metas, que é mais ou menos a mesma coisa aí que o Escola Sem Partido, com manifestações de rua, impedindo que houvesse articulação de currículos, trazendo tema de gênero, e muito parecido com o que aconteceu no Brasil, com o Plano Nacional de Educação, os estaduais e municipais, no ano 2014, né, que culminou tudo. Então, há nessas duas frentes, gênero, que também está conectado com a questão da educação, mas não só, porque pela educação fala-se muito na questão de marxismo cultural, né? Esse pânico moral em torno de conteúdos esquerdistas que seriam trazidos para a sala de aula por professores. Então, essas duas frentes, gênero e educação, têm sido objeto de articulação com financiamento desses movimentos e também uma articulação para a presença em plataformas de direitos humanos, como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, com representação na ONU, desses grupos todos, né? Então, existe um rapaz eleito a vereador em Belo Horizonte, chamado Nicolas Ferreira, ele foi um dos mais votados agora nas eleições de 2020, é adepto do armamentismo, se apresenta como evangélico e faz palestras com a Marisa, usando livros da Marisa Lobo, que o Ronilson citou, sobre ideologia de gênero. Ele é bem jovem, está na faixa de 20 e poucos anos, e ele já esteve representando um desses grupos pró-vida contra a ideologia de gênero em reuniões internacionais da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e espaços da ONU também. Então, isso tudo é articulado, e aí volta a palavra do Leandro. Eu acho que as academias, instituições educacionais, pesquisadores e mídias têm cochilado sobre esses movimentos, sobre essas articulações que estão avançando aí e precisam ser estudadas, porque isso precisa ser desvendado. O Ronilson também já falou isso. Como operam, de onde vem o dinheiro, como se articulam, como esse rapaz foi eleito vereador dos mais votados em Belo Horizonte, dinheiro para campanha, né? Tem tudo isso aí. E enquanto a gente fica preocupado com o fulano que está na mídia, com o fulano que está ali aparecendo mais com a música gospel, etc., o pastor que ressuscitou e não ia ressuscitar, fica se discutindo essa coisa, esses grupos vão avançando, vão se articulando, e a gente pouco entende dos mecanismos que dão poder a esses grupos. Então, é um desafio muito grande de a gente desvelar esses poderes e essas forças de articulação que a gente tem hoje no mundo inteiro, e particularmente no Brasil e na América Latina. Olha, a Sara Badra fez uma pergunta que é justamente na direção de levantar a questão do movimento Escola Sem Partido. Ela pergunta: gostaria que falassem um pouco sobre o movimento Escola Sem Partido e o que denominam ideologia de gênero. Como podemos mobilizar argumentos em prol dos direitos humanos para contrapor esses movimentos, sendo que eles mesmos mobilizam esse discurso de que estariam a favor da proteção de crianças e jovens, né? E aí ela complementa com o PS, considerando que não é pertinente criticá-los, argumentando que eles trazem um discurso religioso para o debate público, né? Um pouco na direção do que o Ronilson, da primeira fala do Ronilson. Não sei quem quer... Acho que pode ler as duas, né, Rafa? Leio as duas? E aí ver... Bom, a Gabi Carmo também faz uma pergunta. O livro Jesus e os Direitos Humanos, ela diz que o Ronilson conhece bem, é muito bem aceito em igrejas ditas progressistas, mas nas neopentecostais é praticamente impenetrável
em seus discursos, por mais que nele se fale bastante dos ensinamentos humanísticos de Jesus. O que o Ronilson diz sobre essa rejeição dos neopentecostais aos direitos humanos? Pergunta a Gabi Carmo. Não sei quem quer. Bom, deixa eu responder a que foi mais subjetiva e depois a gente pode dividir a outra. Bom, acho que tem leituras distintas, né, com relação... Primeiro, eu acho que uma certa aceitação do livro, eu acho que já foi muito surpreendente. De alguma maneira, ele conseguiu um alcance muito interessante, né? Inclusive, muitas igrejas pentecostais, muitas igrejas históricas, né, talvez a maioria, mas muitas igrejas pentecostais, e isso foi bem interessante. Agora, o livro está inserido numa disputa também, né? E aí eu acho que não é só uma rejeição voluntária das igrejas neopentecostais, mas como o livro vai de encontro, né, um confronto com uma determinação de muitas das lideranças neopentecostais, né, não estou falando das lideranças de base, mas das grandes lideranças neopentecostais, que o livro ele vai completamente na direção contrária. Então, não é nem toda resistência ela é uma resistência que é puramente voluntária, né? Ela faz parte de uma disputa onde o livro vai entrar, onde ele for permitido entrar, né? E toda vez que o livro e a linguagem do livro, para onde o livro, a narrativa escolhida, né, sobre Jesus do livro é identificado, ele é imediatamente bloqueado, né, quando ele lida com essas grandes lideranças. Mas ainda assim ele tem alguma experiência, evidentemente que é muito pequena. Mas eu responderia isso com relação à rejeição, né? Acho que porque essa rejeição, uma vez que ela não é voluntária, mas que ela está inserida dentro de uma disputa que é feita, né, com relação a ideia de ressignificação mesmo dos direitos humanos. A gente também está no meio dessa disputa, né? Eu acho que esse é um dos papéis, né, que o Ministério dos Direitos Humanos, se é que a gente pode chamar assim hoje, cumpre, né? É um papel que faz parte dessa guerra cultural, né, que é assumida e que a Magali conhece tão bem, que é essa espécie de ressignificação do que é os direitos humanos, né, que é uma cópia do que foi o movimento neoconservador na esteira da década de 70 nos Estados Unidos e que está sendo mais intensamente elaborada no Brasil. Como você ressignifica, a gente não é contra os direitos humanos, mas a gente vai pautar o que os direitos humanos são a partir de agora. Os direitos humanos não é mais a partir da perspectiva de esquerda ou progressista. Os direitos humanos é aquilo que nós valorizamos como direitos humanos. Então, o aborto é uma violação de direitos humanos, né? Aí coloca a ideologia de gênero, sexualização de criança e discursos progressistas e etc. Então, ele está dentro de uma disputa, né? Então, eu vejo essa resistência como parte da luta, dos esforços que a gente vai ter que fazer. O livro não é a única forma, né, de chegar lá. Acho que isso tem a ver com quando a gente fala do papel que é importante a gente quebrar essa hegemonia do campo conservador, na medida em que nós expomos as múltiplas experiências numa perspectiva mais progressista e alinhada com os direitos humanos. O livro é uma das muitas ferramentas necessárias para você fazer essa disputa de narrativa desse campo evangélico ultraconservador. Alguém quer falar alguma coisa? Tá, sobre ideologia de gênero, escola sem partido, rapidamente, acho que eu já falei muito, vou deixar para os colegas, mas duas coisas. Tanto a ideologia de gênero quanto a escola sem partido nascem católicos, romanos. A ideologia de gênero é um termo que nasceu no Vaticano, em 2012, por orientação do Papa Bento XVI, e é uma reação da Igreja Católica às conferências da ONU de mulheres, principalmente a de 95, na China, né, Beijing,
que vai trazer à tona aí o tema de gênero com muita força, ampliando, né, a abordagem, e a Igreja Católica vai reagir muito negativamente, e em 2012 o Papa Bento XVI dá como um vão aí agir contra essa coisa. E a partir daí se começa, tanto é que aqui vai entrar no Brasil mesmo esse termo justamente nesse período, porque antes já até havia, 2007, 2008, na Europa, já circulava ali Espanha, França, no catolicismo naquelas regiões, mas na América Latina vai entrar mesmo a partir de 2012. E escola sem partido, mesma coisa, é um movimento de um católico no sul do Brasil, né, que começa essa questão, preocupado com os filhos, etc. e tal, e começa isso contamina, e são movimentos irmãos, porque, como eu disse para vocês, é o que acontece na América Latina, né? Gênero e educação, está tudo muito articulado, né? E aí a pergunta da Sara é como é que a gente pode mobilizar argumentos, né, para contrapor esses movimentos. É preciso ser, e como a Sara também já disse, não é pertinente criticar, contrapor, é preciso de estratégia de comunicação, estratégia discursiva, né? E de popularização dessas temáticas, sem necessariamente dizer que estão sendo confrontadas, né? Você pode trabalhar a popularização de discursos, debates, cursos, encontros, sem dizer que está fazendo contra o que se chama ideologia de gênero, ou mesmo sem usar o termo gênero propriamente, como tem sido feito por algumas comunidades mais progressistas, né? Da mesma forma, o Escola Sem Partido. São estratégias, e aí a gente precisa discutir comunicação, que é um tema importante nessa história toda, para responder a estratégias de discutir comunicação, que esse povo extremista sabe fazer bem isso. E como é que a gente vai fazer? Aí é a pergunta que vai junto com a pergunta da Sara, e é um tema para ser discutido. Comunicação, gramática, como ampliar, como abrir um discurso sem despertar imediatamente resistências, que tem a ver, no fundo, com o modo de apresentação de certas ideias, mais do que pelo seu conteúdo, né, Magali? Essa é uma das coisas que nos motivam aqui nesse tipo de projeto, é isso, e vai nessa direção. Eu queria... Mais, gente. Posso... Vai. Eu queria aproveitar também, tem um outro ponto que eu acho que é importante, eu queria ouvir um pouco do Ronilson sobre isso. O Ronilson escreveu um texto há um tempo atrás, acho que foi em 2020, que saiu no Intercept, né, que foi sobre os pastores do Ministério da Damares, né, quem eram as cabeças que estavam sustentando aquele ministério. E aquele texto é muito revelador, porque indica para a gente como há quadros que são formados nesse contexto do conservadorismo evangélico no Brasil e que fogem muito do estereótipo desse pastor-deputado, né, que a gente está acostumado a ver, o Marco Feliciano, ou então, né, esses pastores midiáticos como Malafaia e tal. A gente está falando de uma outra cena que informa esse conservadorismo hoje, que é uma cena de uma formação teológica outra, e que, enfim, o Ronilson, no texto dele, ele mapeia isso muito bem, né? Queria que você pudesse falar um pouco sobre isso, queria pedir que você falasse sobre isso, Ronilson, porque essa eu acho que é uma questão para a qual a universidade brasileira ainda é absolutamente cega, né? Os espaços de formação das lideranças teológicas e eclesiais. Eu pesquiso esse campo há algum tempo, eu não conheço assim, pesquisas sistemáticas sendo feitas sobre isso, porque é nesses espaços que circulam, né, os fundamentos epistemológicos e tal, que vão possibilitar que essas expressões institucionais apareçam. E me parece que isso não está ainda no radar da nossa universidade. Aí, se você pudesse falar um pouco sobre isso. Não, a última parte da sua pergunta colocou um ponto que, para mim, é chave, é a tecla que eu tenho batido ultimamente. Exatamente com essa expressão, os lugares de formação onde esses grupos onde eles são construídos. E
absolutamente invisibilizado, tanto em pesquisa, né, assim, tem muita dificuldade de achar, quanto mediaticamente, né? Você não tem... Você vê, esse texto, que não é sobre os pastores da Damares, mas é sobre esse grupo calvinista, neocalvinista, né, ultraconservador, que se achega no governo Bolsonaro, e de uma maneira que eles fazem muito bem, né, de uma maneira muito sutil, muito silenciosa. Você falou bem, é um grupo completamente distinto, e essa é uma questão também. Nós meio que temos uma espécie de conservadorismo da mídia que continua fixada nesse grupo que está idealizado na bancada evangélica, que está presente no parlamento, e é completamente invisibilizado. Como nós já temos outro cenário. Da onde está saindo esse cenário? Esse cenário está saindo de quadros do executivo que estão milimetricamente bem pensados e posicionados, que vêm desse lugar da igreja histórica, né, sobretudo conservadores, neocalvinistas, que estão ali inseridos no governo e determinando as principais direções. Mas acho que esse é um ponto importante, como ele se forma. Se você pensar, por exemplo, que a ANAJURI todo ano faz um tipo de promoção, de scholarship, em que alguns dos alunos, quase sempre vinculados ao Mackenzie, vêm para os Estados Unidos, para instituições conservadoras daqui da área do direito, para poder pegar as mesmas técnicas, as mesmas ferramentas, o mesmo background. Quer dizer, a ANAJURI é quase uma filha, né, da Lice Defend Freedom, que faz o mesmo papel aqui nos Estados Unidos, e você não consegue mapear essa relação, porque ela não existe documentada como pesquisa, como entrevista, como estudo, como nada, mas essa relação ela está acontecendo. O papel dos seminários conservadores, ultraconservadores, seminários de herança escravocrata aqui nos Estados Unidos, que reformularam sua linguagem e continuam com parcerias intensas e cursos e um trânsito intenso com o Brasil e seminários no Brasil e na América Latina. Quer dizer, esse a gente tem muitas frentes e você está certo, a gente está gastando tempo enquanto essas coisas elas estão acontecendo. Quer dizer, essa matéria ela foi meio que um start. Você falou de mapear, e é interessante que aquele mapeamento daquela época, daquele start, ele já avançou consideravelmente, entendeu? Naquela época a gente estava a discussão era em torno da presidência da CAPES. Quer dizer, de lá para cá você já atravessou justiça, educação, o quadro que existe ali como base de sustentação da Damares. Você tem uma figura como o Carlos Queiroz, que é uma figura que não se manifesta, não fala nada, é uma figura extremamente importante. Sérgio Queiroz, desculpa, que não fala nada, que é extremamente importante já mudou de ministério diversas vezes, ali entrou pelo Ministério da Damares, já passou pela Secretaria-Geral da Presidência, vai mudando estrategicamente de lugar. É uma figura-chave que não se manifesta, não entra em polêmica, não fala nada, é um modus operandi. Então, isso está acontecendo intensivamente, né? Com cada vez mais força, e é absolutamente invisibilizado. Talvez esse seja um ponto interessante. É claro que o universo brasileiro evangélico ele é bem complexo, né? Magali sabe bem disso. Mas eu acho que essa distinção hoje, entender que nós temos hoje pelo menos dois grupos que já começam a ser distintos. Quer dizer, não vale você gastar toda a sua energia imaginando que tudo se resolve a partir da bancada evangélica, enquanto você tem um grupo que está de maneira sutil e totalmente bem instalado dentro da gestão do governo, tomando as principais decisões. Enquanto no parlamento a disputa pelas votações, seus interesses, seus lobbies, suas igrejas, etc., esse grupo está fixo numa missão de guerra cultural, onde a educação é importante, a justiça é importante, a cultura é importante, direitos humanos é importante. E isso está absolutamente
escondido, né? Debaixo de muitas camadas. A Magali deixou uma pergunta para o Zé aqui no chat. Ela pergunta, em cima do que você trouxe na fala inicial, Zé, se nós podemos questionar o mito, entre aspas, ela coloca, no pior sentido da palavra, entre parênteses, de que evangélicos elegeram Bolsonaro. Pois é, isso, na verdade, isso volta para aquele ponto que eu estava falando da hiperdeterminação, né? Porque as pessoas, sobretudo acho que numa certa esquerda, as pessoas querem culpados, as pessoas querem um bode expiatório, né? E já faz um bom tempo que o que as pessoas imaginam que os evangélicos sejam, porque as pessoas desconhecem essas pessoas também, né? Você tem estereótipos de classe, de gênero, tem muito estereótipo de a mulher evangélica, blá, 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 blá. É só bobagem. Você tem um desconhecimento muito grande sobre a heterogeneidade, mas não só sobre isso das denominações, mas sobretudo da experiência religiosa, né? As pessoas, para vocês terem uma ideia, gente, as pessoas não sabem nem a diferença entre uma denominação, uma organização religiosa e a experiência. As pessoas não sabem que são duas coisas completamente distintas, tá? Então também tem um problema da complexidade do fenômeno, né? Mas as pessoas querem um culpado, as pessoas querem um bode expiatório. E para a esquerda virou os evangélicos. Só que eles esquecem, essas pessoas que estão, né, procurando esse bode expiatório, esquecem que a base eleitoral evangélica votou com Lula e Dilma em todas as eleições desde 2002. Então, quer dizer, o que está mostrando isso? Mostra que o pânico está mobilizando a explicação. No limite, para ser bem franco, é um preconceito de classe. É um racismo de classe que opera no fundo desse pânico. As pessoas não conhecem o que é esse eleitorado, não conhecem o que é a experiência religiosa, não conhecem os serviços, né, de cura, as funções públicas que essas igrejas desempenham, né, que é um universo em si. Então fica falando besteira, fica falando que não... Enfim, as coisas mais absurdas, que não sabe votar, que vota errado. Mas do ponto de vista estatístico, rigorosamente, eles sempre tiveram com Lula e Dilma. E aí uma parte importante seguiu no ritmo do golpe, né? Você tem ali, no momento do golpe da Dilma, a bancada evangélica ela desembarca da coalizão governista, né? Então, na verdade, rigorosamente, é ao contrário do que as pessoas pensam. É um comportamento racional, né? Você olha para o seu político, para o seu representante e fala, isso aqui representa a maior parte dos meus interesses, não é todos os meus interesses, porque você tem um conflito entre mais Estado e mais valores. Porque muitas vezes uma pessoa que tem lá de uma fração de classe média baixa precisa de mais Estado, então tem uma competição no voto dela entre mais valores fundamentalistas e mais Estado, né? Então não é simples. Eu só estou querendo dizer assim, não tem uma conta, você nunca vai chegar aqui a ter essa razão aritmética para explicar o que é o voto evangélico, mas ele é complexo. E o problema é como todos são, né? E aí eu acho que tem um problema que está aparecendo nas minhas pesquisas agora, porque a Magali sabe, tá? Magali fez o verbete fundamentalismos para o nosso dicionário dos negacionismos. E nos grupos de extrema-direita, o que aparece não é grupos neopentecostais organizados, é ultracatólicos, é Opus Dei, é tradição propriedade família, tradição família e propriedade. Então, mais uma vez, segue no ritmo do invisibilizado, porque católico, ok. Se é extremista, fundamentalista, as pessoas nem ligam, monarquista, ninguém nem liga. Mas evangélico aí dá uma arranhada na imagem nacional. Aí as pessoas, ai, cadê meu Brasil católico? Magali, tentei, não sei se foi bom. Gente, a gente está chegando, então vamos ter que fechar essa segunda rodada para passar para a rodada final, porque já são 13h30. Me corrijam se eu estiver errado, eu acho que eu posso sintetizar essa segunda rodada
numa ideia que, na verdade, motivou que nós colocássemos o título dessa mesa como uma pergunta, né? Então, a força da interrogação. Há limite para o papel da religião na política, e o que fica claro é que essa pergunta é ambígua e a resposta é ambígua, né? Isso aparece nas intervenções de muitos de vocês. Então, não e sim. Não relativamente à história, a Magali deixou isso claro, o Ronilson deixou isso claro, por várias razões. O gesto pertinente, super, super importante do Ronilson, de lembrar o elemento racial dessa história a ser contada. E, ao mesmo tempo, sim, a Magali enfatizou isso, se a gente está pensando em certos tipos de instrumentalizações extremistas, que, na verdade, podem ser desconectadas do elemento crença e por aí vai, né? Então, acho que a gente pode ficar com essa ideia da ambiguidade da pergunta e das respostas. E aí, então, a gente encerra essa segunda rodada, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, acho que não, né? E então, vamos fazer uma última rodada de considerações finais, de 5 minutos para cada. Será que eu mantenho a mesma ordem, Mari? Ou a gente mantém a mesma ordem, né? Então, devolvo a palavra então para a Magali, para fazer as considerações finais. Eu acho que eu não vou tomar os 5 minutos, vou falar brevemente, porque Rafael já sintetizou bem aquilo que foi a tendência desse diálogo, né, dessa mesa. É isso mesmo, tem um não e tem um sim. O sim, quando a gente se refere, então, à defesa do Estado democrático de direito, do Estado laico, dos direitos humanos, né, que implicam realmente identificar não propriamente a religião, né, mas a gente tem que sempre colocar no plural. Quer dizer, não existe a religião, existem religiões, as mais diferentes expressões, e nessa diversidade, nessa pluralidade, a gente tem aí grupos que atuam instrumentalizando e de forma extrema, o que dá um caráter para o que a gente chama hoje de fundamentalismos político-religiosos, né? Então, eu acho que desse nosso debate, eu queria ressaltar aqui o desafio de um aprendizado, de um aprofundamento, de mais pesquisas, né, de mais reflexão, especialmente para identificar e mapear, né, quando a gente fala de extremismos, de fundamentalismos, quem são esses grupos, quem são essas personagens, né, quem são essas pessoas, e os grupos religiosos na sua diversidade. Não existe um bloco único, nem de evangélicos, nem de católicos, nem de espíritas. Esses dias eu escrevi um capítulo de um livro, um livro sobre pluralidade religiosa, e me foi colocada a pergunta, né, para eu trabalhar a pluralidade religiosa na política. Então, identifiquei muitos grupos aí espíritas de esquerda, progressistas, judeus, as judias feministas, também dentro do movimento do candomblé, afro, né? Os grupos diferentes aí na defesa de tantas pautas, não só da religião, mas de temas outros dos direitos humanos. Enfim, a gente podia passar aqui um tempo listando essas diferentes experiências, e está na hora da gente tornar mais visíveis mesmo. Achei muito legal a proposta desse livro, para o qual eu contribuí, eu escrevi, deve ficar pronto no final do ano, e outras pessoas estão sendo desafiadas a dar visibilidade, como bem disse o Leandro, né? É hora da gente não contribuir com a negação da pluralidade e demarcarmos nas nossas pesquisas, debates, espaços, textos, enfim, que isso seja possível também. Obrigada, então, obrigada pelo convite, foi ótimo aprender com vocês aqui nessa tarde. Obrigado, Magali. Ronilson. Quero agradecer o convite, e a conversa foi maravilhosa, muito aprendizado também. Além de matar a saudade da Magali, o aprendizado muito bom, uma conversa muito boa. Eu acho que, como mensagem final, eu acho que essa ênfase, né, acho que na linha da Magali, tanto por essa diversidade, sempre que a gente tem a oportunidade, a gente está tentando chamar a atenção para a necessidade desse tensionamento com relação à pluralidade desse campo,
dessa diversidade, que diferença ela faz, né, no contexto social. Não é só mostrar a pluralidade pela pluralidade, é que, de fato, essa pluralidade, na base, ela tem sido determinante, né? Ela tem feito diferenças muito significativas e é extremamente importante que a gente consiga tensionar a partir da visibilidade de experiências diversas. Chama atenção para um aprofundamento no sentido desses grupos com projeto de poder organizado. Acho que esse viés, né, que busca de onde esses grupos são formados, né, a partir da onde eles conversam, se estruturam, se financiam, se conectam, né, as suas relações internacionais, né, porque esses grupos têm verdadeiras relações internacionais, quase que ministerial. Então, acho que isso é extremamente importante para a gente levar essa luta e essa investigação a sério, para pelo menos falar sobre isso. Então, eu acho que é isso, espero ter contribuído também e sou grato aí pela contribuição do Leandro, a contribuição do Zé, mesmo tentando ficar ali no canto dele, mas quem sabe, sabe, né? Fala pouco, mas as contribuições são importantes. Então, obrigado pela condução, Rafael. O debate foi, de fato, dinâmico e foi legal participar. Obrigado, a gente que agradece, Nilson. Leandro. Bom, quero agradecer muito também, assim, realmente uma felicidade estar aqui com essa possibilidade de troca. E pensando nas últimas palavras, né, tanto de Magali como do Ronilson, da gente pensar na pluralidade, na diversidade interna, né, não só do segmento evangélico, mas do campo religioso em geral. E eu me lembrei a gente falou aqui da Anajure, né, em alguns momentos, que é essa associação dos juristas evangélicos, que é uma associação que tem chamado muita atenção, né, inclusive de muitos pesquisadores, porque, afinal de contas, faz uma pressão sobre o STF, sobre cortes, espaços decisórios e tal. E é interessante que a Anajure, como o Ronilson citou, ela tem espaços de formação de quadros, né, ela desenvolve cursos. Por exemplo, a Academia Anajure, ela pega 50 recém-formados em Direito e oferece uma semana de formação em Direito e Cosmovisão Cristã. Essa é uma cena, né, assim, eles têm uma pós-graduação, que um dos professores é o Sérgio Moro, uma pós-graduação reconhecida pelo MEC, que custa R$18 mil. Então, é toda uma cena sobre a qual a gente ouve e, às vezes, a gente se assusta. Né? Eu acho que grande parte do movimento, né, da pesquisa, pelo menos sobre o tema, do conservadorismo religioso e tal, é regido por essa surpresa, por uma certa estupefação, assim. Né? Mas quando a gente começa a olhar para essas iniciativas, mesmo elas, assim, né, dentro desse universo conservador e tal, a gente começa a perceber isso, que um espaço como esse vira um universo de mediação trabalhista para pessoas que estão recém-saídas de universidade, que estão procurando um espaço de, né, uma posição ainda no universo do trabalho e tal. Então, já tem algumas pesquisas que vão olhando não só para a instituição e para o discurso institucional, mas para aquilo que vai pautando as relações dos indivíduos com essas instituições. E eu acho que a gente está nesse momento, assim, acho que é um momento interessante da gente poder sair do registro da surpresa ou da recusa e poder encarar esse processo complexo que envolve a relação entre religião e política a partir dessas sintonias finas, né? Pensando que o campo conservador vai ter as suas articulações e as suas mediações, como sempre teve, mas também que existem inúmeras expressões progressistas, né, antirracistas, feministas, dentro de universos que muitas vezes a gente etiqueta de uma maneira única e totalizante, né? Então, se a gente puder dar um passo além, né, e começar a olhar para essas mediações, acho que a gente vai ganhar muito, não só para análise, mas também em termos do processo social, né, do movimento político. É isso, já me estendi, queria reforçar aí minha gratidão pelo convite, pela oportunidade de estar com vocês e aprender com vocês. Muito obrigado. Obrigado, Leandro. Zé?
Bom, eu queria agradecer, Magali, Ronilson, Leandro, foi excelente a conversa, gostei muito, aprendi muito, e realmente porque eu não sou um especialista, embora eu juro que eu me esforço. Alguém perguntou ali do dicionário dos negacionismos no Brasil, que deve sair agora entre novembro e dezembro. E tem alguns verbetes relacionados à religião. E justamente uma pegada ativamente não criminalizadora da religião. Não dizendo, as pessoas que têm religião são... Porque as pessoas acham isso, né? Tem religião igual a negacionista. Né? Então, enfim, o conjunto de preconceitos e prenoções sobre religião é infindável. Mas eu gostei muito, agradeço demais. E vou só deixar uma faísca aqui para uma outra conversa, porque a gente fica nas coisas, né? Tem um pouco um lado lá, uma diversidade religiões afro-brasileiras, aí tem esse campo neopentecostal e o pentecostal clássico, aí catolicismo, sincretismo às vezes, mas eu vou dizer para vocês quem são os invisíveis que são bastante conservadores e atuantes na política institucional. Espírita. Galera do espiritismo, ninguém fala, mas você vai ver votação no Congresso, você vai lá ver a denominação religiosa, espiritismo, vai ver a base, quem são a composição dos protestos do Bolsonaro de rua. Tem quase 10% de espírita, isso quer dizer uma população imensa comparada com a sociedade brasileira. Tá? Enfim, só uma pista para a gente também se atentar aí que tem coisas que estão rolando, que Ronilson, Magali e Leandro apontaram muito bem, mas o bicho está pegando, o país está em disputa. Obrigado, Rafael. Gente, obrigado. Acho que essa mesa lançou programas de trabalho. Eu espero que esse vídeo circule bastante e que as pessoas anotem as rubricas para trabalhar a partir daqui, que tem muita coisa, tem bastante pesquisa aí, em diversas, dentro da academia e fora, tá? Então, bom, já estamos no nosso tempo, só me resta agradecer muito a Magali, ao Ronilson, ao Zé, que está com a gente nessa coordenação, ao Leandro. E, bom, a gente encerra, então, aqui o 5º diálogo da 3ª edição do projeto de extensão Direitos Humanos em Diálogo. O site é direitoshumanosemdialogo.wordpress.com para mais informações. E esse vídeo vai ser subido para o YouTube ainda hoje, tá? E eu coloco o link lá no site, então distribua nas suas redes, que eu acho que ele merece muito circular bastante.